Imagina se uma coisinha de nada, uma pequena mudança lá no comecinho da vida de uma semente, pudesse trazer um resultado gigante na colheita. Pois é, hoje a gente vai mergulhar num estudo científico que fez exatamente isso, e com uma das culturas mais importantes do planeta. Para a gente ter uma ideia da dimensão do que estamos falando, olha esse número: 146 milhões e meio de toneladas. É isso que o Brasil, o maior produtor do mundo, colhe de soja. É um número absurdo, né? E é isso que move uma parte gigante da nossa economia agrícola. Só que, por trás desses números todos, desses recordes, tem um desafio enorme, quase invisível. Um problema que os agricultores conhecem muito bem e que começa literalmente debaixo da terra, lá no solo. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o desafio da soja. Depois, vamos ver uma possível solução, como ela foi testada, o que os resultados mostraram e, claro, no final, o que tudo isso significa na prática. Bom, vamos começar. A gente vai direto para o coração da agricultura brasileira, um lugar onde um sucesso de produção gigantesco esbarra numa dificuldade que vem da própria natureza. E aqui está o grande paradoxo da história. De um lado, o cerrado, que é uma verdadeira potência agrícola. Do outro lado, um solo que, naturalmente, não é lá essas coisas em termos de nutrientes. É meio pobre. Então, a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente supera essa limitação? É exatamente aí que a ciência entra em jogo, sabe? Com uma ideia bem promissora. E se a solução não for só mexer no solo, mas sim dar um up direto na semente? E essa solução tem nome: bioestimulante. Para ficar fácil de entender, é como se fosse uma injeção de ânimo para a semente. Atenção, não é um fertilizante comum, viu? É uma tecnologia que meio que otimiza os processos da própria planta. A ideia é fazer ela começar com o pé direito, com força total. E olha só, bioestimulante não é uma coisa só, uma fórmula mágica. É mais uma categoria de produtos com várias receitas diferentes. Alguns usam hormônios de plantas, outros vão de aminoácidos, extratos de algas, até carbono. Cada um desses ingredientes tem um papel bem específico ali para ajudar a planta a se desenvolver melhor. Ok, a teoria é bonita, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? Para descobrir, os cientistas foram para onde importa, para o campo. Eles montaram um experimento para testar tudo isso em condições reais, do jeito que acontece de verdade. E o experimento teve um cronograma bem certinho. Olha só, tudo começou com o plantio, lá em novembro. Aí, uns 41 dias depois, mais ou menos, eles fizeram as primeiras medições importantes para ver como as plantas estavam se desenvolvendo no começo. E aí, em abril, chegou a hora da verdade, a colheita. E quem estava nessa competição? Bom, tinha o grupo de controle que não recebeu tratamento nenhum para servir de base, né? E aí, vários produtos comerciais, cada um com uma abordagem diferente. Um focado em hormônios, outro em carbono, um terceiro em micronutrientes. A grande pergunta no ar era: qual dessas estratégias ia se sair melhor no final? Pois bem, depois de meses de trabalho no campo, chegou a hora de olhar para os números. E aí, o que será que os dados revelaram? A primeira descoberta, e foi bem legal, teve a ver com a velocidade de germinação. Esse gráfico aqui mostra justamente isso. Quanto mais alta a barra, mais rápido as sementes brotaram. E a diferença é gritante. Dá uma olhada em como as sementes tratadas, especialmente com o booster e o raiz, saíram na frente, muito mais rápido que as do grupo de controle. Tá, mas por que elas cresceram mais rápido? O próprio estudo explica o mecanismo por trás disso. Basicamente, os bioestimulantes dão um gás na divisão das células e aumentam a capacidade da plantinha de absorver água e nutrientes. E o ponto-chave é esse. Não é só sobre germinar mais rápido, é sobre começar a se nutrir melhor, de forma mais eficiente, desde o dia 1. E essa largada mais forte não ficou só na superfície, não. Ela se refletiu debaixo da terra. Esse outro gráfico mostra o peso seco das raízes. Compara só a barrinha do grupo de controle com as outras. Fica claro que os tratamentos criaram raízes muito maiores, mais fortes. E o que isso significa? Uma planta mais bem ancorada e muito mais capaz de buscar seu alimento no solo. Ok, a gente já viu. Começo mais rápido, raízes mais fortes, tudo isso é ótimo, são indicadores excelentes. Mas no fim das contas, o que realmente importa para um agricultor, a métrica de ouro é uma só: quantos quilos de grãos saíram dali no final? E aqui, o resultado que todo mundo estava esperando. O grupo de controle colheu ali quase 3.900 quilos por hectare.
A média dos tratamentos com bioestimulantes já foi bem melhor. Mas o grande campeão foi o booster. Olha isso, quase 4.400 quilos. É um salto de produtividade impressionante, para dizer o mínimo. Se a gente fosse resumir esse impacto todo em um único número, seria este: mais 14%. O melhor tratamento aumentou a produtividade em 14%. Na agricultura, gente, isso é um ganho absurdo. E o mais incrível, foi conseguido com uma mudança relativamente pequena lá no comecinho do ciclo. Beleza, 14%. Mas o que esse número significa na vida real? Vamos agora conectar os pontos para entender qual é o impacto disso para o futuro da agricultura. As lições que a gente tira daqui são bem claras. Primeiro, o tratamento certo faz toda a diferença. Não é qualquer produto que funciona, a composição dele é a chave. Segundo, um começo forte realmente leva a uma colheita mais forte. E a terceira, talvez a mais importante de todas, uma pequena mudança lá no início pode sim gerar um ganho gigantesco lá no final. E é fundamental a gente lembrar disso. Para quem está no campo, para quem vive da terra, 14% não é só um número num gráfico. Isso significa uma colheita mais produtiva, mais eficiente, significa maior rentabilidade, um melhor uso de tudo que foi investido ali. É a ciência, na veia, se transformando em resultado prático, em valor de verdade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Esse estudo é um exemplo perfeito de como uma inovação que parece pequena pode ter um impacto enorme. Então a pergunta que fica no ar é: qual será a próxima pequena inovação que vai dar o próximo grande salto na forma como a gente alimenta o mundo? A resposta, quem sabe, pode estar mais perto do que a gente imagina.